Fala pessoal, nesta aula a gente vai aprender o que é Scikit-learn. Scikit-learn nada mais é do que uma biblioteca que foi construída utilizando a linguagem Python para a gente trabalhar com Machine Learning, tá? Então, vamos lá. A Scikit-learn é uma biblioteca open source baseada na licença BSD, ou seja, uma biblioteca de código fonte aberto, né? E ela foi construída utilizando como base, né, algumas suas funções são utilizando três bibliotecas bases, que é a NumPy, a SciPy e a Matplotlib, né? A NumPy para trabalhar com computação numérica, a SciPy que já possui diversos métodos, algoritmos e ferramentas para fazer trabalho científico, e a Matplotlib para a gente trabalhar com visualização de dados, para a gente ter os recursos de visualização de dados, essa integração. Isso é muito legal porque, dessa forma, a biblioteca Scikit-learn ela tem uma alta performance, por ser construída utilizando outras bibliotecas, né, da linguagem Python também, que garantem uma melhor performance dos algoritmos e das ferramentas, dos métodos que já vem implementado a partir dela, né? A biblioteca NumPy e SciPy possuem métodos, possuem funções que foram construídas utilizando linguagens de baixo nível, como a linguagem C, né? Então isso é uma grande vantagem. Tá? Então, é muito mais interessante quando a gente está trabalhando com Machine Learning, a gente trabalhar com os algoritmos já implementados na Scikit-learn do que implementar por conta própria o algoritmo de fato. Por quê? Porque a gente vai garantir que a sua estrutura foi construída utilizando bibliotecas que foram desenvolvidas utilizando linguagens de baixo níveis como linguagem C. Tá? E a biblioteca Scikit-learn, ela tem, além dessas vantagens, ela tem algumas ferramentas de pré-processamento de dados, né? Como eu já disse, já tem algoritmos de machine learning já implementados, então a gente não precisa perder tempo desenvolvendo o algoritmo do zero, a gente não tem que fazer nada disso, né? A gente tem datasets para poder facilitar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, datasets tanto de exemplos como datasets também do mundo real e documentação, tá? Vou entrar aqui no site para a gente conhecer, é scikitlearn.org. E que de cara ela já nos mostra algumas informações, ó. A gente tem aqui a divisão por seções, né? A gente tem aqui algoritmos de classificação, né, para tarefas de machine learning do tipo classificação. A gente tem algoritmos, métodos, métricas para trabalhar com tarefas de regressão. E a gente tem, da mesma forma, algoritmos, métodos e métricas para trabalhar com tarefas que envolvem agrupamento, né? Que é tarefas do tipo clustering. Cliquei aqui sem querer, vou voltar. E logo abaixo a gente tem aqui ferramentas e algoritmos também para redução de dimensionalidade, para exemplos de ferramentas para seleção de modelos. E aqui, seleção de modelos, a gente entra ferramentas para fazer validação cruzada, comparação de modelos, métricas, escolha de parâmetros, né? A gente tem também exemplos de ferramentas para fazer pré-processamento de dados, né? E o que envolve isso, né? Nesse caso seria extração de features, normalização, transformações em geral, né? A gente tem algumas notícias aqui mostrando as liberações da biblioteca, uma seção de comunidade, né, que mostra quem são os autores, as formas que você tem para contribuir com a biblioteca, né? Como eu disse, é uma biblioteca de código-fonte aberto, então ela precisa de patrocínio, né? A gente vai ver mais à frente quais as empresas que usam a Scikit-learn, né, em seus projetos. Tá? Então a gente tem mais informações para aprendizado de Machine Learning aqui, projetos relacionados, questões, enfim, muito bacana. E aqui a seção de quem usa, né? A gente vai ver mais à frente que são diversas empresas. E logo essas empresas ajudam também a patrocinar essa biblioteca e manter esse projeto que é sensacional. Tá? Então esse é o site da Scikit-learn, né? Então a sua premissa é ser uma ferramenta simples e eficiente para análise preditiva, acessível a qualquer pessoa, né? Com contextos reusáveis, né, construída, mais uma vez aqui, construída sobre NumPy, SciPy e Matplotlib, e como eu disse, usando a licença BSD. Tá? Então é uma biblioteca para a linguagem Python. Então voltando aqui. E como que a gente instala a Scikit-learn, né? Se você estiver utilizando o Python puro, ou seja, standalone no seu ambiente, você pode instalar a biblioteca Scikit-learn com o comando pip install Scikit-learn, né, da forma que eu coloquei aqui. Agora, se você estiver trabalhando com o ambiente Anaconda, né, a biblioteca Scikit-learn já vem instalada, né, já vem junto com o pacote de outras bibliotecas do ambiente Anaconda. Mas caso você queira reinstalar, caso você queira remover, instalar uma versão específica, você pode instalar também utilizando o comando conda install, né, como o exemplo. Então vamos entrar aqui
nesse link que nos mostra até uma documentação do processo de instalação. E a gente pode instalar Scikit-learn e trabalhar com diversos sistemas operacionais, como Windows, macOS, Linux, né? E como eu disse, tanto utilizando o comando pip, como utilizando o comando conda, tá? A gente tem um exemplo aqui até de usando o virtualenv, né? Usando o pip virtualenv. Tem algumas opções muito interessantes aqui de como instalar a biblioteca Scikit-learn, né? Distribuições de terceiro, como utilizar várias distribuições de Linux, né? O Arch Linux, Linux baseado nas distribuições Debian, Ubuntu, Fedora, NetBSD e assim vai. Tá? Então a gente tem a documentação bem ampla aqui sobre diferentes formas de instalação da biblioteca. E o próximo passo para a gente conhecer a fundo como funciona a biblioteca é a gente explorar o seu glossário, né? Que nada mais é do que um dicionário de termos, onde a gente tem conceitos gerais, os métodos que a biblioteca nos permite, né? nos oferece, os parâmetros, atributos. Tá? E mais uma vez a gente tem uma documentação bem ampla aqui, né? De conceitos gerais, como arrays de uma dimensão, arrays de duas dimensões, os objetos do tipo arrays. A gente vê aqui que a gente tem uma documentação bem ampla aqui sobre os principais conceitos, né? Com exemplos, né? Exemplos aqui de código-fonte, olha que legal. Esse exemplo aqui de trabalhando com a ferramenta Grid Search, trabalhar com o algoritmo SGD, enfim. E aqui a gente tem toda uma parte de glossário aqui, toda uma questão de nomenclaturas que são utilizadas ao longo das documentações, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que ele deu aqui, ó, olha que legal, NumPy, né, falando que é um atalho, né, para NP, falando que é um atalho para a biblioteca, para quando a gente importa e trabalha com a biblioteca NumPy, tá? Uma forma convencional de utilizar, tá? Isso é bem interessante também, né, para a gente não se perder na documentação. Outro recurso interessante, né, alguns recursos interessantes que a biblioteca nos fornece também são alguns exemplos e tutoriais, né? E a gente tem destaques de novas liberações, ou seja, novas releases da biblioteca, né, que ela está sempre em evolução. Então, constantemente a equipe que mantém a Scikit-learn, né, que mantém essa biblioteca, está sempre liberando novas liberações, novas releases. E a gente tem exemplos e tutoriais também de tarefas envolvendo clustering, árvores de decisão, modelos lineares, métodos ensemble, técnicas para a gente trabalhar com feature selection, manipulação de missing values, ou seja, de valores faltantes nos nossos dados, seleção de modelos e por aí vai. Então, assim, são exemplos e tutoriais bem complexos, bem completos, né? Mostrando passo a passo como que a gente utiliza a biblioteca de fato, né? Para resolver qualquer tipo de problema, desde trabalhar com tarefas de agrupamento, trabalhar com árvores de decisão, modelos lineares, modelos ensemble, né? Nada mais é do que a combinação de vários modelos de machine learning, né? E aqui a gente tem, né? Pensando em clustering, a gente tem tutoriais mostrando o algoritmo K-means, a gente tem tutoriais mostrando o agrupamento, como fazer um agrupamento hierárquico, a comparação de diversos algoritmos. Pensando em árvores de decisão, a gente tem aqui exemplos de usando o Decision Tree Regression, ou seja, uma árvore de decisão para trabalhar com tarefas de regressão. A gente tem exemplos de como entender a estrutura de uma árvore de decisão, né? Como ela é implementada internamente na biblioteca Scikit-learn. A gente tem exemplos de modelos lineares, como regressão linear, regressão laço, RID, regressão logística e por aí vai. Então, mais uma vez, clicando aqui no exemplo, aqui no link, a gente consegue acessar essa documentação. O link aqui não funcionou, deixa eu pegar aqui esse link. A gente consegue acessar essa documentação que é bem completa. Vou abrir aqui para a gente conhecer. Então, como eu disse, a gente tem aqui destaques de liberações, né? Questão de trabalhar com clustering, né? Bicluster, esse módulo de biclustering, calibração, né? Com exemplo de calibração de probabilidades de classificadores, exemplos de classificação. Então, no exemplo de classificação, olha que legal, a gente tem aqui exemplos gerais, né? Sobre algoritmos de classificação, sobre reconhecimento de dígitos escritos à mão. Então, a gente pode clicar aqui nessa documentação, classificação de probabilidades, exemplo de classificação de probabilidades. Então, voltando aqui em reconhecimento de dígitos, a gente tem aqui os exemplos, né, dos dados que foram utilizados para essa tarefa, os resultados de cada um dos dígitos, nesse caso aqui, né,
os resultados das métricas de Precision, Recall, F1 Score, valor de suporte. E logo abaixo aqui tem até código-fonte, né? Ou seja, a gente pode copiar esse código-fonte, pode servir como partida, né, para o nosso projeto. Então, você pode baixar o código-fonte aqui, então esse exemplo de reconhecimento de dígito é muito bacana. Tá? Exemplo de plot para classificação de probabilidades, né? A gente tem um exemplo aqui utilizando o SVC linear, que é um algoritmo, e tem a plotagem aqui das probabilidades, e além dos gráficos aqui, né, com o resultado, a gente consegue ver, a gente tem também o acesso ao código-fonte, né? Então isso é legal. Outros exemplos que a gente tem aqui, além da classificação, como eu disse, a questão do clustering, né? A gente tem exemplo de cluster hierárquico, como eu disse, aglomeração de features, demonstrações do algoritmo K-means, né? O resultado, tá? Na seção de cluster é bem completa aqui, bem legal. A gente tem cross decomposition, árvores de decisão, né? Então tem vários exemplos aqui, tanto de árvore de decisão aplicada à regressão, quanto árvores de decisão aplicado à classificação, a problemas de classificação. E como eu disse aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui do entendimento da estrutura de uma árvore de decisão interna na scikit-learn, como que a biblioteca implementa uma árvore de decisão internamente, né? Um exemplo aqui que até que eu já fiz aula aqui para o canal, já mostrei como que a gente extrai essas regras, né, de uma árvore de decisão usando o scikit-learn. Então esse exemplo é bem interessante. Tá? E por aí vai, ou seja, a gente tem diversos exemplos aqui, né, tutoriais, de cada uma dessas seções, desde clustering, árvore de decisão, modelos lineares, métodos em Sembo, manipulação de missing values. Então bem interessantes aqui. Além dos exemplos que a gente tem de como utilizar os algoritmos, de como utilizar cada uma das tarefas, um recurso muito interessante da biblioteca scikit-learn, além dos tutoriais, né, dessa documentação bem vasta, são os datasets que ela nos fornece. Então a gente tem datasets do tipo toy datasets, que eles chamam de pequenos datasets para exemplos, né? Então a gente tem aqui, desculpa, exemplos de tarefas que a gente pode aplicar para regressão, para classificação. Então a gente tem datasets muito famosos aqui, como o preço de casas de Boston. A gente tem o dataset Iris, né, que é para uma tarefa de classificação. A gente tem o dataset para o problema de diabetes. A gente tem o dataset de dígitos, dataset de dados de vinhos, né, que também é para tarefa de classificação. E a gente tem também conjuntos de dados do mundo real, que se chamam aqui de grandes datasets, ou seja, conjuntos de dados com maior quantidade de amostra, né? E a gente tem aqui o LFW, que é um conjunto de dados muito famoso, muito interessante para a gente trabalhar com reconhecimento facial, né? Que tem conjuntos de dados, que tem conjuntos de imagens de famosos. A gente tem o dataset para a tarefa de regressão, que é o California Housing, ou seja, para a gente estimar o preço das casas da cidade do estado da Califórnia, tá? Então, bem interessante também. Vamos abrir aqui o exemplo. Para a gente explorar esses conjuntos de dados, a gente vai ver que é um bom ponto de partida para a gente praticar, né? Para a gente aprender a partir de exemplos reais aqui. Então, aqui, ó, essa seção de conjuntos de dados, ela nos mostra diversas opções interessantes. Como que a gente carrega bases de dados externas, né? Eu estou no final, deixa eu voltar aqui. Então, os utilitários para a gente carregar um dataset, né? Ou seja, os conjuntos de dados da scikit-learn estão no pacote aqui escalando.dataset, né? Que tem todos os conjuntos de dados. A gente tem a nossa API geral, né, onde tem os nossos loaders, né, ou seja, os métodos para poder fazer cargas da base de dados com seus utilitários. Inclusive aqui mostra até para a gente a documentação de qual que está o formato da base, né, quais são os atributos que a gente usa para poder pegar os dados que serão usados como features e os atributos que a gente usa para pegar os dados, né, que serão utilizados como classes, né, pensando em um trabalho um problema de classificação. Então a gente tem aqui os exemplos dos toy datasets, ou seja, como eu disse, os conjuntos de dados de brinquedo, né, na tradução livre seria basicamente isso, que a gente tem os métodos aqui load Boston para carregar a base de dados de preços de casas de Boston, né, que é uma tarefa de regressão, é um problema de regressão. A gente tem o load Iris para carregar a base de dados Iris, né, que contempla as informações sobre as flores, né.
E os demais, como eu citei, os diabetes, dígitos, load wine, né, que é um dataset para um trabalho de classificação, né, que é a classificação de vinhos. Aí, e aqui a gente tem as características de cada um dos conjuntos de dados, né, o número de instâncias, o número de atributos, as informações dos atributos, né, em ordem, os valores de atributos faltantes, né, então, e qual foi o criador, o link do repositório central. É muito interessante. Essa documentação é bem completa, tanto para os datasets pequenos, né, de brinquedo, que eles chamam aqui, para prática, para a gente aprender, quanto também para os datasets do mundo real, que eles citam aqui, né, os real world datasets, que contêm bases de dados maiores, né, com um número de amostra maior, um número de classes maiores, né, que exigem um pouco mais, ou seja, são problemas um pouco mais desafiadores. Então, vale a pena dar uma explorada, vale a pena dar uma olhada para a gente estar sempre praticando e aprendendo. Beleza? Então vamos voltar aqui. Outro recurso interessante que a gente tem na biblioteca Scikit-Learn é o guia do usuário. O guia do usuário nada mais é do que uma documentação mais passo a passo, ou seja, uma documentação com tutoriais mais detalhados, que a gente pode usar para poder aprender. Então, no guia do usuário, a gente tem exemplos de aprendizado supervisionado, né, com modelos lineares, exemplos utilizando o algoritmo SVM, exemplos utilizando o algoritmo KNN, né, e o conjunto de algoritmos que é baseado em vizinhança, exemplos utilizando o algoritmo Naive Bayes, árvores de decisão e por aí vai, né, todos os algoritmos que trabalham, né, com um tipo de aprendizado supervisionado. E da mesma forma a gente tem também no guia de usuário sessões, né, e documentação para a gente aprender a trabalhar com algoritmos que são do tipo não supervisionado, né? Então, os não supervisionados envolvem a parte de clustering, a parte de detecção de outliers, modelos de redes neurais não supervisionadas, né? Também a gente tem no guia do usuário diversos exemplos, né, e tutoriais para a gente trabalhar com seleção de modelos, a gente trabalhar com métricas de avaliação, como cross-validation, a parte de tuning, a parte de métricas, a persistência de modelos, curvas de validação. Então isso é bem bacana, o guia do usuário. Além também de outras informações que a gente acha lá, como transformações de datasets, utilitários para cargas de dataset, como eu disse, ferramentas de seleção de modelos e por aí vai. Vou pegar aqui o link para a gente explorar mais na página, para a gente ver que essa documentação ela é bem rica, né, e já fornece um ponto de partida interessante para a gente explorar. Então aqui, a gente, como eu disse, eu tenho aqui na parte de Supervised Learning, ou seja, aprendizado supervisionado, eu tenho aqui, ó, modelos lineares. Eu olho o tanto de informação legal que a gente tem aqui, né? Regressão do tipo READ, regressão do tipo laço, Elastic Kinetic, regressão logística, regressão bayesiana, enfim, diversas coisas só nessa seção de modelos lineares, né? A parte do algoritmo SVM utilizado para a tarefa de classificação, você tem um exemplo aqui. A gente tem utilizado para a tarefa de regressão, redução de dimensionalidade. Pegando aqui algoritmos de vizinhos próximos, né, baseado no conceito de vizinhança. A gente tem aqui utilizado para classificação, exemplos utilizados para classificação, regressão, né? Então, voltando aqui, ó, a gente tem um exemplo super bacana utilizando o algoritmo SVM, né? Começa com um plot aqui de um gráfico, a gente tem como importar o algoritmo, como fazer os primeiros exemplos de classificação, como fazer predição de dados, né? Como pegando os valores de suporte, né, dos vetores, pegando os índices com os atributos que a gente pode usar. Então, assim, é uma maneira muito legal de você entender como funciona, né? Como que funciona a estrutura da biblioteca, o que ela nos oferece, né? Documentação bem extensa, né? A gente tem aqui informações sobre complexidade do algoritmo, a gente tem aqui dicas e uso prático, né? E alguns alertas, né? Como o tamanho do cache, enfim, algumas informações aqui internas de como a biblioteca funciona, né? Para a gente ter uma visão bem ampla da utilização e a gente não se perder. Tá? Então, nessa seção de guia do usuário, é bem interessante também, vale a pena explorar. E por fim, a gente consegue ver que, apesar de, como é uma biblioteca extremamente
robusta, amplamente utilizada, né? Assim, a biblioteca Scikit-Learn é uma biblioteca super utilizada quando a gente está trabalhando com projetos que envolvam Machine Learning, né, Data Science. A gente tem diversas empresas que patrocinam, que usam essa biblioteca e contribuem para esse projeto. A gente pode citar empresas como a Spotify, Evernote, Microsoft, Booking, diversas bibliotecas. E é legal você explorar quem usa essas bibliotecas para você entender também os projetos, né, os projetos que essas empresas estão utilizando, né, estão desenvolvendo utilizando a biblioteca Scikit-Learn. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. O conceito geral era que você entenda o que é a biblioteca Scikit-Learn, para que ela serve, né? Qual o problema que ela resolve e como que você pode explorar a sua documentação para você aprender cada vez mais. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário também se você ficou com alguma dúvida e a gente responde assim que possível. Um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.